apenas um homem na barreira, vem Hernandes, ela viajou! A pedra, ele falou que eu queria empatar, empatou! Pra mim, cara, jogou muita bola, tá? Pra mim, Marcelinho é o craque do jogo hoje. Aí, portanto, Marcelinho pro João. Paulo Fernando, pra você, quem foi o cara do jogo? Eu acompanho o relator, tá? Já jogou muita bola, mas o Marcelinho, se ele faz esse gol, consagra. Ô Med, vou te dizer um negócio. O Marcelinho não perdeu. Se ele perdeu uma ou duas pro Andrés Gomes, que é um cara que é um dos melhores atacantes desse Campeonato Brasileiro, foi muito. E quando o Andrés Gomes fez o gol, porque ele caiu pro outro lado, onde o Marcelinho não tava. E um detalhe, a gente não tá falando só do lateral defensivo, né? É, a gente tá falando do que fez a parte dele lá na frente e fez a parte dele aqui atrás. Por isso, eu fico com ele hoje. Vamos lá para baixo, Rodolfo. O Remo do primeiro tempo foi um Remo que chamou o Vasco todo o tempo para cima dele e que entrou escalado de uma forma que não deu para entender o que o Léo Condé quis fazer. Ele solta o Jajá para ter a velocidade, ele põe o Talhari no meio, mas ele mexe todinho o sistema de meio de campo do Clube do Remo, tirando o jogador de ligação, né? Eu volto a dizer, não, o David Braga hoje, não é que ele não tenha sido um bom jogador, ele não tem essa característica de ser esse jogador para puxar o time, para armar o time. O Remo sentiu muita falta da transição. Quando o zagueiro, quando o lateral pegava a bola, ele sentia a falta de um jogador para raciocinar no meio de campo. E o Léo Condé demorou muito para colocar o Jaderson, que quando entrou foi muito bem, deu essa tranquilidade ao meio campo do Clube do Remo, tocando, recebendo, repartindo as bolas, organizando o meio de campo do Clube do Remo. E o Diego Hernandes, que também demorou a entrar, foi o homem da bola parada, saiu do pé dele, numa falta que ele bateu, o gol de empate do Clube do Remo. E ele também veio jogar pelo lado direito aberto aqui, fazendo uma jogada forte com o Marcelinho. Então são coisas que o Léo Condé vai explicar daqui a pouco, na coletiva, para dizer o que ele quis fazer com esta formação que ele entrou. Dizer que o Remo não criou também não é verdade. O Remo novamente criou, mas pecou no que vem pecando em toda a competição. Quem não faz, leva. É a regra do futebol. Se você cria e não faz, chega uma hora que o teu adversário vai lá e vai fazer. E foi isso que aconteceu novamente com o Clube do Remo. O Aleph Manga entra de cara para fazer o gol e não faz o gol. Aí você não está jogando contra um time pequeno. Porque quando tu joga com um time inferior ao teu, tu perde um, tu perde dois, tu perde três, numa bola entra. Tu tá jogando contra outro time que é grande do cenário nacional. Aí o Remo não fez com o Aleph Manga. Quando o Vasco teve a oportunidade, ele foi lá e fez. E aí complicou a vida do Remo, porque o Vasco ficou tranquilo, o Remo ficou no desespero, fazendo a famosa bola do chutão, que eu digo que é a ligação direta, que isso não leva a lugar nenhum. O goleiro pega e pá para frente. Aí a zaga do Vasco matava,
ia no pé do Roja, o Roja só distribuindo, só fazendo um 2 e o Remo na ligação direta. Então tudo isso tem que ser colocado, tem que ser revisto para que não venha acontecer mais. Acho que o Léo Condé, ele deve fazer uma meia-culpa do que foi o time hoje. O Vasco da Gama não é essa coisa toda, não é nada disso o Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama veio a Belém querendo buscar pontos. E de forma inteligente, ele ia levando 3. Não levou para o cochilo da zaga naquela bola parada. Como eu disse no início do papo, Andrezão, entre mortos e feridos, no frigir dos ovos, esse empate até fica de bom tamanho, porque o Clube do Remo consegue somar mais um pontinho na competição, e esta competição, 2 pontos, vão fazer muita falta. O Zé Ricardo, que eu cobrei aqui no primeiro tempo, entra e entrou perdido, parece uma barata tonta, no meio de campo, entregando a bola, atravessando bola no meio de campo, a bola sendo roubada. Então, tudo isso tem que ser colocado na frente, já, enquanto teve perna, já fez o diferencial, já foi muito bem. E se tivesse, eu não digo melhor preparado porque é muito forte, mas se ele tivesse mais fôlego, ele tinha aprontado ainda mais, porque ele fez a diferença ali enquanto teve fôlego. Aleph Manga, esse tem que ir com a cheirosinha para tomar um banho, tirar esse chá de nhaca, esse olho gordo que depositaram no Aleph Manga. Porque o Aleph Manga, meu amigo, ele pega a bola, ele luta, ele dá carrinho, ele briga, e aí quando ele chega na cara do gol, ele chuta pra fora. Então, meu irmão, tem que dar um jeito, ver qual é a macumbeira do Aleph Manga. E o Talhari, ali se fingindo de morto, na dele, mas também um atacante que chama muita atenção e que tranca lá, persegue os zagueiros adversários. Tá certo, senhor Andrezão? Beleza. Respeito aos nossos adversários, dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário. E sim, falhas nossas. Essas falhas têm que acabar. Tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles, trabalho bastante no vídeo, mostro o certo, o errado. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana a gente teve um tempo maior, nós treinamos bastante. Mas, infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário que nos últimos 3 jogos, Curitiba, Botafogo e hoje Remo, a gente, no mínimo, 6 pontos. Entendeu? Então, a gente deixou escapar. Pontos importantes. Eu sei que não é fácil jogar aqui, a equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo, poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. E mais uma vez nós tomamos um gol por falhas nossas, que nos custaram, infelizmente, mais 2 pontos que a gente deixou de ganhar. Renato, boa noite, uma satisfação falar com você, MacGyver da Rádio Mais Macapá. Bem simples, Renato. Aonde foi que a tua equipe deixou de vencer a partida contra o Remo? Nós tivemos bem no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades, não conseguimos fazer o gol. Segundo tempo a gente fez um gol, uma jogada trabalhada. Tivemos 1 ou 2 oportunidades claríssimas de gol. É ali que nós pecamos. Infelizmente a gente não fez. O adversário cresceu e infelizmente numa bola parada desempataram o jogo. Não é que a gente tenha cedido espaços ao Remo. O Remo foi por tudo ou nada. E a gente estava bem no jogo. Tanto é que, em hipótese alguma, eu coloquei o time para trás. Tanto é que nós terminamos o jogo com 4 atacantes. Mas, infelizmente, nós tomamos esse gol aí no final do jogo. Eu falei, tivemos as oportunidades para matar, não matamos.
e deixamos escapar mais 2 pontos importantes. Renato Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você falou sobre a cobrança de bola parada. No momento da cobrança, o Léo Jardim, o posicionamento inicial dele, proporcionou uma cobrança mais fechada. Essa cobrança sai, a zaga não consegue cortar porque é baixa, né? Se a gente for comparar com a zaga do Remo, mais um gol de bola aérea. Queria entender o que você acha de, mais uma vez, a bola aérea decidir pontos para o Vasco. E o que você viu de diferente de uma equipe que não foi para a Argentina hoje fisicamente em campo, porque parece que o Remo se sobressaiu principalmente na parte final do segundo tempo. Obrigado. Eu comentar o gol aqui, quando eu falo que a gente toma gol, falha todo mundo, e quando ganha, ganha todo mundo. Então, onde a gente falha, eu converso com eles durante o vídeo e corrijo eles, e o pouco tempo que a gente tem, a gente vai pro campo. Você falou da parte física, o Remo veio por tudo ou nada. No final do jogo, encontrou alguns espaços. Se nós tivéssemos matado o jogo, a história do jogo seria diferente. Mas deixa eu falar uma coisa. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em 3, 4 dias, ele vai resolver todos os problemas do time? Nenhum mágico. Nenhum mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar. E o Remo só esperando a gente a semana toda. Então essas perguntas que vocês fazem são válidas, são válidas. Agora, se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo e estaria 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física. Aliás, diga-se de passagem, desde que eu cheguei, a gente não teve tempo para treinar a parte física. A parte física se treina na pré-temporada. Na pré-temporada é que você tem tempo para treinar a parte física de um grupo. Não é durante a competição. A outra parte que nós vamos ter para treinar a nossa parte física vai ser na parada da Copa do Mundo. Então eu não penso que o treinador em 3 dias ele vai assim, vai estalar os dedos. Qual o problema desse time? É isso. Estalou os dedos, está resolvido. Não vamos jogar essa partida que eu vou resolver todos os problemas. Não é assim não. Não é assim não. Até porque a gente vê o que acontece nos outros jogos. A tua pergunta ela é boa, mas a gente tem que explicar. Não pensa que vai ser assim da noite para o dia que a gente vai resolver todos os problemas. E o meu time ele correu bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Nós dominamos totalmente o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo a gente continuou praticamente, diminuímos um pouquinho o ritmo, de igual para igual. Sabíamos que o Remo ia ter que arriscar tudo ou nada. Nós criamos uma ou 2 oportunidades claríssimas de gol, claríssimas. Não fizemos. Então, já dizia o Muricy Ramalho lá atrás, a bola pune. Se tem oportunidade para matar o jogo, mata o jogo. Não matamos. Aí a conta chega lá atrás. E aí deixamos escapar mais 2 pontos. Renato, boa noite. Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Sobre esse assunto treinamentos, vocês chegaram com antecedência, foram bem recepcionados. Não sei exatamente a similaridade do clima do Rio de Janeiro com o de Belém para realizar as atividades, mas eu queria saber o que deu para trazer de bom das 2 atividades em Belém com esse nosso clima peculiar para o jogo de hoje. E num segundo ponto, a chuva que tinha tudo para atrapalhar o jogo, ela foi uma aliada do teu time que é mais veloz que o Clube do Remo, principalmente para construir jogadas? Boa noite, obrigado. Boa noite. Não, as viagens longas a gente sempre procura vir 2 dias antes. É uma viagem longa, do Rio de Janeiro para cá. Então, como a gente não jogou na Argentina com esse time que jogou hoje, a gente veio 2 dias antes. Justamente para descansar mais nossos jogadores, para eles se alimentarem melhor, para eles dormirem melhor. E quanto ao gramado, não é o clima daqui, o clima de lá. Infelizmente aqui, pelo que eu soube, nesse horário chove bastante. E aí o campo fica bastante pesado. O campo pesado, ele prejudica todo mundo. Ele prejudica o clube daqui, prejudica o clube que vem jogar aqui. Campo pesado, encharcado, ele desgasta muito os jogadores. Então a gente não pode falar que A, B ou C foi beneficiado pela chuva. Se fosse assim, se seria beneficiado, o Remo seria beneficiado, porque está acostumado ao clima, acostumado à chuva. Mas não é assim, não. Ele prejudica o Remo também. Campo pesado prejudica o bom futebol. Boa noite, Renato. Felipe Araújo aqui do Felipe Esporte. Queria saber de ti, Renato, porque a gente viu o Andrés Gomes caindo muito lá pelo setor esquerdo, principalmente
fazendo ali na costa do lateral do Marcelinho, né? Lateral direito do Clube do Remo, no primeiro tempo. No segundo tempo, o gol do Vasco sai de uma bola cruzada. Já o Andrés Gomes está lá na segunda trave do lado do setor direito. Tu fez uma alternância com o Andrés Gomes nesse momento? Foi um pedido do Renato Gaúcho para fazer essa alternância durante principalmente ali o último terço do segundo tempo? Obrigado. Não foi. Ele sabe que precisa ser feito isso. No momento que um companheiro está fazendo jogada no setor de um companheiro, o outro companheiro tem que estar fazendo no setor dele. Então o Thiago fez uma bonita jogada por aí, o Cuiabano estava por perto, o que o Gomes tem que fazer? Atacar, ele atacou a área e fez o gol. Então não é aquela exigência minha que eu quero que os meus atacantes, principalmente, fiquem fixos na posição. Eles precisam se movimentar, abrir espaço para eles e para os companheiros. Foi o que aconteceu. Não importa quem esteja fazendo a jogada. Quem não estiver participando da jogada tem que atacar a área. Ele atacou a área pelo primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, um belíssimo gol, diga-se de passagem. É isso que eu quero, movimentar, para que a gente possa dificultar também a marcação sempre do adversário. Boa noite, Renato. Matheus Pauchês aqui da Liberal FM. No momento em que o Brenner perde aquele gol, o Thiago Mendes tem uma reação até exacerbada. Ele chuta a bola ali com veemência, ali a bola que estava pro Gandula. E como fazer para esse lado mental do Vasco não virar uma bola de neve? Afinal de contas, antes da parada para a data FIFA, o time era o time da virada, conquistando resultados importantes, e depois tá o inverso. O Vasco tá com o placar a favor e acaba tomando o empate ou a virada, como aconteceu recentemente diante do Botafogo. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O Vasco, ele deixou escapar dos últimos 9 pontos, nós ganhamos 2 pontos, deixou o que eu falei, deixamos escapar no mínimo mais 4 pontos. Mas mesmo com essa pontuação do Vasco, sob o meu comando, não sei se alguém lembra aí, eu acho que foram 9 jogos. 12ª, tinham 4 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas. Não só do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não está numa situação melhor, porque o Vasco, infelizmente, nos primeiros 12 pontos, ganhou 1. E aí a conta chega. O Vasco ainda conseguiu se recuperar bem. Eu não estou dando os méritos para mim, não estou dando os méritos para o meu grupo. O Vasco, quando eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com 1 ponto. Hoje o Vasco tem 13 pontos. Já saiu da zona do rebaixamento, passou por alguns clubes. E assim é o Campeonato Brasileiro. É difícil. Se você for ver, então, aí, dos 24 pontos, os 27 pontos que eu disputei, praticamente quase a metade, um pouco da conta, pelo início do campeonato. De 12 pontos, o Vasco ganhou 1. É simples, a matemática ela é igual no mundo todo. Os números são iguais para todo mundo. Então eu tô satisfeito com o meu grupo. O que a gente precisa corrigir é esses gols que a gente tem tomado, que a gente tem facilitado a vida dos adversários, e para a gente ninguém dá mole. Pode ver que nossos gols são sofridos. Então eu converso bastante com o grupo sobre isso. A gente precisa melhorar, principalmente nesse sentido, para que a gente não deixe escapar pontos importantes, com todo o respeito ao Remo, entendeu? Mas hoje nós poderíamos ter vencido. Como nós poderíamos ter vencido o Curitiba, que nós tomamos o gol no final do jogo. No Botafogo também a gente poderia ter tido um resultado melhor. Tomamos gols justamente por falhas nossas. Então, essas falhas que a gente precisa corrigir o mais rápido possível. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Boa noite. Gaúcho, aqui da Liberal. Daqui a pouquinho teremos a entrevista do Léo Condé. Daqui a pouco... Oi, Léo, boa noite. Saulo Zaire, Rádio Clube. Queria que você falasse aí sobre alguns tópicos: chuva, gramado, Vasco, finalizações e assim, uma coisa que me chegou muito aqui, talvez para os outros colegas, substituições no segundo tempo. Você deu uma segurada ali, quando pensou em fazer uma coisa, tinha outros jogadores ali com um semblante mais fechado por conta de cansaço. Você segurou intencionalmente ou tinha alguma coisa que a gente não viu que você precisa dizer aqui, principalmente para o Fenômeno Azul? E eu queria saber também, Léo, nesse bem bolado, sobre resultado e desempenho. Hoje o resultado não foi ruim, mas o desempenho ele precisa ser melhor se o Remo quiser sair o quanto antes dessa zona. Obrigado, boa noite.
boa noite. Bom, um jogo que já começou movimentado, né? Realmente uma chuva muito forte, né? Acaba desconcentrando um pouco ali, aquece, volta para o vestiário, depois retorna. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que o gramado suportou bem. Talvez os 20 minutos iniciais ali não estava conseguindo ter muitas condições para trabalhar a bola, tocar a bola. Mas depois, sim, é claro que o Vasco exerceu uma pressão na nossa saída de bola ali. A gente teve um pouco de dificuldade e, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu exercer essa mesma pressão. E eles conseguiram se encontrar no jogo melhor no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. Prova disso que eles tiveram umas 2 ou 3 oportunidades. Depois a gente conseguiu se ajustar dentro de campo, aproximar mais, agrupar mais para marcar e sair em transição. E tivemos boas transições com o Jajá, com o Manga, onde gerou algumas finalizações nossas. No segundo tempo, o início ali também o Vasco um pouco melhor, uma fatalidade ali, uma jogada que estava no nosso pé, a gente, para contra-atacar, a gente errou na escolha, e aí mérito também do Vasco, os jogadores de boa capacidade, triangularam bem ali em cima, pelo lado esquerdo, e aí uma fatalidade do Mike ter escorregado ali, acabou que caiu no pé, na minha opinião, de um dos melhores jogadores do jogo hoje, e acabou que ele fez o gol. Mas a gente não se abateu, continuou firme no jogo, e a gente foi crescendo à medida, principalmente depois da entrada do Jaderson, e a equipe conseguiu terminar bem a partida, né? Os jogadores que entraram, o Diego também entrou muito bem, e a gente conseguiu empatar e poderia até ter virado, né? Tivemos chance para isso com o Jaderson, tivemos chance com o Marcelinho, com o Talhari. Eu vou até um pouco na contramão, acho que o resultado foi ruim pelo que a gente produziu no segundo tempo. Eu acho que o nosso volume de jogo foi muito maior. Se você pegar as chances de gols, o Vasco teve um pouco mais no primeiro tempo, a gente um pouco mais no segundo, mas de um modo geral, as melhores oportunidades foram nossas, né? A gente lamenta pelo momento que a gente vive na competição, mas assim, a performance hoje, se a gente juntar a última também contra o Grêmio e Porto Alegre, a gente foi muito mais impositivo, né? Contra 2 camisas pesadas, que é Grêmio e Vasco. O Remo foi impositivo, por detalhes a gente não saiu com resultado positivo. Em relação às substituições, algumas por estratégia tática, outras por cansaço, né? E para dar uma oxigenada na equipe. Eu acho que o que é normal, alguns entraram bem, outros não tão bem, mas quem jogou o jogo inteiro suportou, né? A nossa linha de defesa muito bem, fez um jogo impecável, tirando o lance do gol ali, né? Mérito um pouco do Vasco, o escorregão ali, a fatalidade, mas o Zé Wellison e o Patrick também, enquanto teve perna, foi muito bem, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa linha aí. Léo, Maxi Souza, Grupo Liberal. Mais uma vez o torcedor, acredito que sai com aquela sensação, caramba, empatamos, beleza, mas dava para ter sido um pouco melhor, dava para o Remo ganhar. Foram 2 tempos distintos, né? Onde o Vasco ele ganha muito território no primeiro tempo, mas o Remo puxando muito contra-ataque, como sempre muito rápido, uma transição muito rápida. E o segundo tempo o Remo praticamente termina inteiro, fisicamente muito acima do Vasco. Só que o Jaderson, quando entra, dá uma consistência maior, mas eu tenho uma sensação, e aí você fica à vontade para concordar ou discordar, que o Remo, que você demora a mexer um pouco, no caso, por exemplo, do Diego Hernandes, que quando algo sai do pé dele, sai bem diferente. Mas em cima disso, eu faço um comentário porque a gente não acompanha muitos treinamentos e dados de GPS, por exemplo, porque às vezes a gente fica se perguntando, poxa, dava para fulano ter entrado mais cedo, só que a gente não tem noção da minutagem, que às vezes o departamento médico te entrega esse atleta. Então, você acha que demorou um pouquinho a mexer, porque o Remo ele termina o jogo com o território praticamente todo dele. Muito obrigado. Substituição você vai fazendo de acordo com a leitura que você faz do jogo. A gente teve, no melhor momento nosso ali no segundo tempo, não tinha por que ficar mexendo muito, né? Que a gente estava já criando um volume de jogo. E às vezes acontece, já teve jogo para trás aí, que eu mexi e caiu. São situações do jogo, né? Hoje talvez a gente poderia não ter mexido em ninguém e ter terminado bem. A gente estava com mais perna que o Vasco, estava mais inteiro que o Vasco. Eu acho que esse é um ponto que está me deixando satisfeito na equipe, que a gente está tendo um processo de evolução. Na maior parte do jogo a gente está conseguindo ser um pouco mais impositivo. A gente está falando de equipes que já estão montadas há
muito mais tempo que o Remo, com um poderio financeiro muito maior que o Remo. E a gente já está conseguindo jogar de igual para igual com essas equipes. Eu fico satisfeito de você estar perguntando que está incomodado, no sentido de que a gente poderia estar melhor que o Vasco, né? E a gente já está jogando de igual para igual com o Vasco, de igual para igual com o Grêmio. Em relação ao Diego, mais especificamente, é um jogador que estava machucado, estava lesionado. A gente está tendo um cuidado de ir lançando ele aos poucos. No meio da semana ele já jogou a partida quase toda. E o dia a dia vai mostrar, não só o Diego, como qualquer um outro jogador. Assim como o Patrick me mostrou que merecia, o Zé Wellison me mostrou que merecia. Então não é algo que vai ser tomado a decisão externa, vai ser naquilo que a gente está vendo no dia a dia com qualquer atleta. Léo, satisfação falar com você, MacGyver da Rádio Mais Macapá. Aproveitando aqui o que o Maxi falou, né, com relação à sensação. A sensação é de que o Remo poderia ter vencido a partida contra o Grêmio, hoje também, né? Mas essa sensação vai fazendo com que o time apenas fique na sensação, e o torcedor fica na sensação de que tá bem, o Remo tá bem, tá melhorando, mas não tem pontos suficiente para poder sair da zona do rebaixamento. E isso acontece pela leitura que tu fizeste, foi correta, foi a mesma que eu fiz. O Remo teve as melhores oportunidades, não teve o maior volume de jogo. É bem verdade que o Vasco no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades foram do Remo. Então, o que é que tu vais trabalhar especificamente, quando eu falo de trabalho técnico de verdade, para que essa criação que está acontecendo resulte em finalização? Porque o Poveda não desaprendeu a chutar, o Aleph Manga também não, muito menos o Jajá, né? Obrigado, boa noite. É um pouco de tudo. É treinamento, a tomada de decisão do atleta ali no momento do jogo, né? A gente consegue organizar defensivamente, estruturar ofensivamente, chegar no último terço, mas ali é muito tomada de decisão do atleta, né? O que cabe a gente é repetir no dia a dia nos treinamentos, é passar confiança para os jogadores. O início, e aí eu me coloco também, né, no pacote que a gente chegou aqui, até conhecer os atletas. O início, a gente está nesse momento muito pelo início da competição, mas se a gente pegar, vencemos o Bahia, né, empatamos com o Grêmio, empatamos hoje, mas precisamos vencer, isso é fato. Boa noite, Condé, Smith Reais do canal Chaves Remista. A gente lembra daquele jogo contra o Grêmio domingo passado lá na Arena, onde o Remo fez para mim o melhor jogo no seu comando, talvez o melhor jogo da Série A, onde perdeu muitas oportunidades. E naquele meio campo tinha o Leonel Pico, Patrick e David Braga. E hoje você não começou com o Leonel Pico, ele nem entrou no jogo. Queria que você explicasse por que ele não entrou na partida, se foi realmente algo tático ou físico. E em relação ao Aleph Manga, você tem mudado o ataque do lado direito, já utilizou o Pikachu, já utilizou o Jajá. Hoje inverteu o Jajá para o lado esquerdo, ele foi bem, resultou na falta que depois saiu o gol do Clube do Remo. Tem feito uma avaliação sobre, principalmente a questão física do Aleph Manga, de que está caindo, já não merecia esperar um pouco e dar uma oportunidade para alguém estar no lugar dele e melhorar esse sistema ofensivo, principalmente na oportunidade que o Remo perde durante os jogos? Obrigado. Bom, a questão do Pico não é em relação a ele, é em relação a merecimento. O Zé Wellison e o Patrick cresceram muito de produção nessas últimas semanas. E como eu fiz a opção de jogar com a dupla de volante ali, até por característica, o Patrick em alguns momentos sai um pouco mais, né? Não teria como jogar com Zé Wellison e Pico. A gente ficaria sem muita saída de bola, assim. São dois volantes que têm característica mais de marcação. Foi mais o Pico é um jogador que a gente provavelmente ao longo da competição vai utilizá-lo bastante, né? Mas é mais um momento do Zé, vem pedindo passagem e futebol é merecimento. O Manga, quando a gente entender que ele tem que jogar, ele vai jogar. Quando a gente achar que ele tem que segurar um pouco, ele vai segurar. Aí não é só a questão do atleta, é quem está do lado de fora também mostrar para a gente no dia a dia que merece o seu espaço também. E a gente está tendo a outra competição que a gente está colocando para jogar, né? E a gente vai observando. Oi, Léo, Felipe Araújo aqui do Felipe Esporte. Eu queria que tu falasse, Léo, sobre a ausência do Pikachu, né? Usando o jogo como que o Remo fez diante do Bahia como modelo. O Pikachu fazia muito bem aquela dobradinha ali pela direita. E nessa ausência do Pikachu, dessa expulsão, né? A gente sabe que no teu esquema tático ele é bem utilizado. Eu queria que tu falasse sobre essa ausência dele e até que ponto ele poderia ter contribuído, né, de repente, aqui em Belém do Pará. Obrigado. Bastante, até pela dinâmica que a gente está criando na equipe, né, da gente tentar variar um pouco
Porque quando você joga com 2 extremos, né, você fica um pouco limitado, muito jogo pelo lado do campo, de transição, de profundidade. E a gente perde um pouco, que é o que o Vasco fez com a gente, né? O Tietê saindo ali da extrema, vindo por dentro, fazia superioridade no meio. E o Pikachu, ele nos oferta isso, né? Em alguns momentos você usa ele na amplitude, outros momentos a gente utiliza o Pikachu vindo como 4º homem pelo meio. Fez isso muito bem contra o Bahia, fez isso muito bem contra o Grêmio. Aí é o que eu falo, é o dia a dia. O jogador que eu cheguei aqui, que não estava tendo boas atuações, mas foi melhorando nos treinamentos, nos jogos que ele entrou, e nesse momento é um jogador que podemos dizer que seja titular da equipe. Condé, boa noite. Matheus Pauchês, da Liberal Mais. 2 perguntas em uma. O Remo ele divulgou duas escalações, a segunda, que foi a que iniciou, com o David Braga no lugar do Zé Ricardo. Primeiro, o que motivou essa mudança? E segundo, como tu avalias a característica do David Braga em relação, principalmente em comparação ao Vitor Bueno? Minha impressão é que o David Braga é um cara, às vezes, até para um terço final, fica muito mais próximo do centroavante do que para descer, para ajudar na construção. E a gente percebe que ele até tenta fazer isso, mas não é muito a dele. O que pode responder essas duas questões? Foi um erro de comunicação nossa, da comissão técnica, com a supervisão ali, né? E o David, que estava definido para jogar, né? Foi um erro nosso da comissão, e por isso que a gente não teve acesso. Depois que a gente chegou aqui, mas era o David que estava definido para jogar. Em relação ao Bueno, um jogador com uma característica muito distinta, né? Ele é um jogador que ele tem muita mobilidade e joga muito próximo do centroavante, um jogador leve, um jogador que sustenta muita bola. É tanto que eu utilizei ele em alguns jogos até como falso 9. Ele tem capacidade de fazer isso, e ele teve um entendimento muito bom com o Talhari, né, naquele jogo contra o Bahia. Uma pena ele ter machucado, mas a gente espera que a gente possa contar com o Bueno quanto antes. A característica é diferente, né? O David é um jogador que assim, a gente tem que ser mais dominante, né? Que ele próximo da área ali, ele tem mais finalização, mas é um jogador que tem menos mobilidade que o Bueno, né? E também é um jogador que está se adaptando ainda à equipe, à maneira de jogar. Vai ter um pouco de dificuldade, vai ter algumas oscilações, né? Contra o Grêmio eu tive entendimento que ele foi bem. Hoje, né, já não fez um jogo tão consistente como fez lá, mas aí repetindo, dando confiança para ele, conhecendo a característica dos companheiros. Você vê o lance do gol mesmo, é um lance muito claro. Aquela bola lançou para ele em profundidade, que talvez se fosse o Bueno conseguiria chegar na bola, né? Ele já é mais um jogador de bola no pé, para ele fazer com que essa bola chegue nos atacantes. Acabou que ele correu e acabou perdendo a bola. Boa noite, Léo Condé. Nicolas de Pá, da Rádio Povo. Hoje o Remo se compactou muito bem, fez um jogo defensivo quase que perfeito, a meu ver. O Remo, além de compactar, recuperou muitas bolas, ganhou vários duelos e, principal, ganhou várias vezes a segunda bola. Porém, não conseguiam exercer o contra-ataque com qualidade. O que foi que dificultou? Um apoio, um jogo um pouco mais apoiado, ou até mesmo a tomada de decisão final dos próprios atletas? Ou posicionamento? Eu acho que no primeiro tempo a gente teve, sim, dificuldade ali de tomar as decisões. Acho um pouco de tudo. O campo estava muito escorregadio. O Vasco pressionou mais a nossa saída de bola do que nós pressionamos a deles, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade de sair dessa marcação do Vasco. Faltou aproximar um pouco também, realmente, para jogar. Fizemos essas correções no intervalo. Eu acho que a gente conseguiu, no segundo tempo, ter uma aproximação maior. Fizemos escolhas melhores nas transições das jogadas. Por isso que a gente chegou mais vezes no gol. A gente só não pode contextualizar como se fosse o jogo todo. Eu acho que foi muito no primeiro tempo. Léo, acredito que seja uma pergunta aqui de interesse de todos nós. Sobre o jogo contra o Águia, você pretende alternar as peças, misturar, vai um outro Remo? O que você já imaginou nesse teu planejamento aí, médio, pensando em Copa Verde, Copa Norte e também no RB Bragantino no próximo domingo? A gente vai avaliar, né, o primeiro momento, recuperar os jogadores que jogaram hoje, um jogo muito pesado. Mas a gente tem um elenco assim encorpado, no meio da semana provou que tem condições de jogar, e também é claro que talvez um ou outro jogador que vem jogando mais vezes, a gente em alguma posição específica a gente pode utilizar, mas a gente tem que ter um certo cuidado também. Depois nós temos jogo
domingo, quarta e sábado, né, com o Cruzeiro, né? Quarta-feira, Copa do Brasil. Então a gente tem que ir administrando bem, mas sem deixar de ser competitivo. O torcedor pode ter certeza, quem vai jogar lá vai tentar fazer o melhor para que a gente possa conseguir um resultado positivo. Sempre difícil jogar lá em Marabá, mas de qualquer forma a gente vai lá com o máximo de respeito possível, vamos com uma equipe estruturada para a gente tentar um bom resultado lá. Dessa forma a gente finaliza a entrevista coletiva do técnico Léo Condé, agradecendo ao professor